O milagre no culto, a cura do coração e do cabelo de Vítor. Vítor sempre foi um homem reservado. Aos 32 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, mas há quase uma década carregava um fardo que ninguém via, uma doença de pele rara que o envergonhava profundamente. Seu couro cabeludo produzia um óleo excessivo, tão intenso que, mesmo lavando os cabelos 3 vezes ao dia, em poucas horas eles ficavam encharcados, com um cheiro forte e desagradável. Médicos deram diagnósticos vagos de seborréia extrema, desequilíbrio hormonal e receitaram pomadas e shampoos que só aliviavam por algumas horas. O pior não era a coceira ou a irritação, mas o constrangimento. Vítor evitava olhares, usava bonés o tempo todo e, aos poucos, isolou-se. Até mesmo sua noiva, Ana, que o amava há 5 anos, começou a se afastar, não por falta de carinho, mas por não saber como ajudá-lo. Não aguento mais te ver sofrer assim, Vítor, ela disse certa noite, com lágrimas nos olhos. E se a gente não puder ter uma vida normal? Foi nesse desespero que Vítor lembrou-se das palavras de sua avó, uma senhora simples que, antes de falecer, sempre falava da congregação cristã no Brasil. Lá, meu filho, Deus ouve de verdade. Não tem show, não tem fama, só gente humilde que ora com o coração. Ele nunca havia entrado em uma igreja, sua família não era religiosa. Bate uma tarde, depois de mais uma consulta frustrada, passou em frente a um modesto prédio branco, com uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Não havia cartazes chamativos, nem música alta. Só silêncio e uma porta aberta. Vítor hesitou, mas algo puxou para dentro. Lá, encontrou um salão simples, com bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia banda, nem telão. Só vozes unidas cantando um hino que ele nunca ouvirá: louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. O som era puro, sem instrumentos, apenas corações. Um ancião, homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Vítor sentou-se no fundo, envergonhado, mas ninguém o olhou com curiosidade. Ali, pela primeira vez em anos, sentiu que não era julgado. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Uma senhora contou como Deus a livrara de uma dívida impossível. Um jovem compartilhou sua vitória sobre o vício. E então, um homem de meia idade, com lágrimas nos olhos, disse: irmãos, eu vim aqui há 1 ano com um tumor no estômago. Os médicos disseram que era maligno. Mas depois de muitas orações e jejuns, os exames mostram que não há mais nada. Glória a Deus! O salão inteiro respondeu com um amém sincero. Vítor sentiu algo estremecer dentro dele. No final do culto, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Vítor permaneceu sentado, lutando consigo mesmo. Mas então, uma irmã de rosto bondoso sentou-se ao seu lado. Irmão, tudo bem? Você parece triste. Ele abaixou a cabeça. É que, eu tenho uma doença. Os médicos não conseguem curar. Ela não fez perguntas indiscretas. Só colocou a mão em seu ombro e disse: Deus pode. Vamos orar? Vítor, com a voz embargada, concordou. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações simples mas profundas sobre fé e arrependimento. Um dia, depois da Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Vítor sentiu uma paz que não entendia. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou. Foi então que, em um culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos oravam em voz alta, cada um com suas palavras, Vítor sentiu um calor no couro cabeludo. Não era coceira, nem dor. Era como se uma mão invisível estivesse passando sobre sua cabeça. Ele abriu os olhos, assustado, e tocou os cabelos. Estavam secos. Completamente secos. Pela primeira vez em anos, não havia óleo, nem cheiro, nem umidade. Seu coração disparou. Irmãos, por favor, me ajudem, gritou, levantando-se. Todos se voltaram para ele, e o ancião, com sabedoria, pediu: conte-nos, filho. Com lágrimas, Vítor contou sua história. Alguns irmãos choravam. Outros glorificavam a Deus em voz alta.
O ancião então pediu que todos se ajoelhassem em oração de ação de graças. Este milagre não é para a glória de homem algum, mas para que todos saibam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nos dias seguintes, Vitor procurou médicos para confirmar. Os exames mostravam que sua pele havia voltado ao normal, sem explicação científica. Ana, sua noiva, ao vê-lo sem o boné pela primeira vez em anos, abraçou-o chorando. Deus te curou, Vitor. Deus te curou. Mas o maior milagre não foi só no corpo. Vitor batizou-se nas águas, confessando sua fé em Cristo. Naquele dia, quando emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo. A igreja inteira cantava glória, glória, aleluia, e ele entendeu, a cura não era só da doença, mas da alma. Hoje, Vitor é um dos irmãos que mais testemunha na congregação. Sempre diz, eu entrei naquela igreja procurando uma cura para meu cabelo, mas Deus me deu muito mais. Ele me deu uma família, uma fé e um propósito. E então, com voz firme, repete o que ouviu de um ancião sábio: Deus não muda as coisas para nos fazer felizes. Ele nos muda através das coisas para nos tornar santos. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para chamar atenção. São para confirmar uma verdade simples: quando um coração se humilha e busca a Deus de todo o coração, Ele ouve e age. Vitor não imaginava que sua vida mudaria tanto depois daquele batismo. Os dias que se seguiram foram de uma paz que ele nunca havia sentido. O couro cabeludo, antes cheio de feridas e coceiras, começou a cicatrizar de uma forma que até os médicos ficaram surpresos. Mas o maior milagre mesmo foi dentro dele. Aquele homem que antes vivia amargurado, cheio de revolta por causa da doença, agora acordava com um sorriso no rosto, ansioso para servir. Foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras da igreja, que ele conheceu a irmã Mariana. Ela era uma das obreiras mais dedicadas, sempre com um sorriso acolhedor e uma palavra de ânimo para os novos. Vitor notou que, diferente de muitas pessoas que olhavam para ele com pena, Mariana o encarava com um brilho nos olhos, como se visse algo especial nele. Deus tem um plano para você, irmão, ela disse certa vez, enquanto passavam panfletos na porta da igreja. Vitor sorriu, mas não imaginava quão certo ela estava. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem quisesse se dedicar mais ao trabalho de Deus. Vitor sentiu algo arder dentro dele. Sem hesitar, levantou-se e foi até a frente. Naquele momento, não pensou nas cicatrizes que ainda marcavam sua cabeça, nem no medo de ser julgado. Só sabia que Deus o estava chamando. O pastor orou por ele, impôs as mãos e disse: O Senhor te usa para abençoar muitos, filho. Vitor chorou, porque sabia que aquela não era uma palavra qualquer, era uma promessa. Pouco tempo depois, ele começou a participar das visitas aos enfermos e necessitados. Era incrível como sua própria história de dor se tornava um instrumento de consolo. Eu sei como é se sentir abandonado, ele dizia aos que visitava, mas Deus nunca desiste da gente. Muitas vezes, ao orar por aqueles irmãos, ele via lágrimas escorrerem, não só deles, mas também suas. Era como se, a cada vida que tocava, uma parte sua também fosse restaurada. Um dia, durante uma campanha de fé na igreja, o pastor convidou os membros a trazerem testemunhos de milagres. Vitor subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas com uma certeza: não estava sozinho. Enquanto falava, contando como Deus o havia tirado das trevas para a luz, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na plateia, que sofria há anos com uma doença de pele semelhante à que ele tivera, começou a chorar. Ao final do culto, ela se aproximou, emocionada: quando você falou, senti como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Eu também quero ser batizada. Vitor a abraçou, lembrando-se de como, um dia, ele mesmo havia sido aquele alguém que precisava de um sinal de esperança. Deus não escolhe os capacitados, irmão, ele disse a ela, repetindo o que o pastor sempre falava. Ele capacita os escolhidos. Hoje, Vitor não é só um testemunho vivo do poder de Deus, mas um instrumento nas mãos dele. As cicatrizes no couro cabeludo quase não se veem mais, cobertas por uma fina camada de cabelo que cresceu onde os médicos disseram que era impossível. Mas o que realmente chama atenção nele é o brilho nos olhos, a mesma luz que Mariana viu naquele primeiro dia. Sempre que alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, Vitor sorri e responde: não fui eu. Foi Deus.
E ele não mudou só a minha aparência, ele mudou meu coração. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas para aliviar a dor. São para transformar vidas. E quando uma vida se entrega de verdade, Deus faz muito mais do que curar, Ele renova. Ele restaura. Ele ressuscita sonhos que o mundo já havia enterrado. E assim, entre louvores e lágrimas, a história de Vítor se tornou mais uma prova de que, quando Deus age, nada fica como antes. Nem mesmo nós. A notícia do milagre de Vítor não demorou a se espalhar. Primeiro, foram os irmãos da igreja, que testificavam com lágrimas nos olhos: vi com meus próprios olhos. Ele estava desenganado, e hoje está aqui, forte, sorrindo. Depois, vieram os vizinhos, os antigos colegas de escola, até mesmo alguns médicos que o haviam atendido e não acreditavam no que viam. Um deles, o Dr. Renato, que havia assinado o laudo de um caso sem solução, chegou a ir até a Universal só para confirmar com seus próprios olhos. Quando viu Vítor, abraçou-o emocionado e sussurrou: isso não tem explicação médica. Só pode ser coisa de Deus. Mas o que mais tocava as pessoas não era apenas a cura física, e sim a mudança em sua família. Dona Maria, sua mãe, que antes vivia amargurada, rezando o terço com desespero, agora sorria enquanto contava como havia encontrado paz. Eu orava, mas não conhecia o poder de Deus. Hoje, sei que Ele não só ouve, Ele age. Seu pai, seu João, que havia se afastado da fé depois de tantas decepções, agora ia à igreja toda semana, segurando a Bíblia com mãos que antes tremiam de medo. Até a irmã mais nova, Laura, que tinha apenas 8 anos, testemunhava com uma pureza que comovia: Jesus curou meu irmão. Agora, eu sei que ele é real. Um dia, durante um culto de ação de graças, Vítor subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz firme, mas emocionada, ele contou como, nas noites mais escuras do hospital, quando a dor parecia insuportável, ele ouvia uma voz sussurrar: confie em mim. Não era um delírio da febre, era Deus falando ao seu coração. Eu não entendia na época, mas hoje sei, Ele estava me preparando para algo maior. Não era só sobre eu viver. Era sobre eu viver para Ele. E foi assim que Vítor descobriu seu chamado. Depois de recuperado, ele começou a visitar hospitais, levando esperança para outros que, como ele, recebiam diagnósticos sem esperança. Levava sua Bíblia, seu sorriso e uma frase que se tornou seu lema: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Muitas vezes, ele orava pelos doentes, e coisas extraordinárias aconteciam: febres baixavam sem remédio, dores sumiam, até exames que antes mostravam tumores voltavam limpos. Os médicos ficavam boquiabertos, mas Vítor apenas sorria e dizia: isso não sou eu. É o mesmo Deus que me curou. Sua história chegou aos jornais locais, depois a programas de TV, repórteres queriam saber o segredo, como se fosse uma fórmula. Mas Vítor respondia sempre da mesma forma: o segredo é se render. É parar de confiar em si mesmo e entregar tudo nas mãos dele. Na Universal, eu aprendi que milagre não é sorte, é fé em ação. E a fé de Vítor não parou por aí. Um ano depois de sua cura, ele batizou a mãe, o pai e até um primo que era viciado em drogas e, depois de ver o milagre, decidiu buscar a Deus. A família que antes estava despedaçada pela dor agora estava unida pela graça. Na igreja, eles eram conhecidos como a família da restauração, um exemplo vivo de que Deus não só muda circunstâncias, mas reconstrói laços, sarando feridas que o tempo não havia conseguido fechar. Hoje, quando Vítor olha no espelho, ele não vê apenas um jovem saudável. Ele vê um milagre ambulante. E quando as pessoas perguntam se ele tem medo de a doença voltar, ele responde com uma certeza que só quem experimentou o sobrenatural pode ter: como vou ter medo, se aquele que me curou está comigo? Se ele abriu os céus por mim uma vez, vai fazer de novo. E de novo. Porque Deus não é Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, de amanhã, de sempre. E assim, entre risos de crianças correndo nos corredores da igreja, louvores que ecoam pelos alto-falantes e orações que sobem como incenso aos céus, a história de Vítor continua. Não como um caso isolado, mas como mais uma prova de que, onde a fé é verdadeira, os impossíveis se tornam possíveis. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. E o melhor de tudo: eles estão ao alcance de quem crer. A vida de Vítor depois do milagre virou um testemunho vivo que não podia ser guardado só para ele.
Todo domingo, lá estava ele na porta da Universal, não mais como um homem que pedia oração, mas como quem oferecia esperança. Com um sorriso largo e os olhos brilhando, ele cumprimentava cada pessoa que chegava, especialmente aqueles que, como ele um dia, carregavam no rosto a marca da dor ou do desânimo. Deus tem um milagre para você também, dizia, apertando as mãos com uma força que vinha da alma. Muitas vezes, quem chegava chorando saía dali com os olhos secos e o coração leve, porque Vitor não contava apenas sua história, ele transmitia a fé que o tinha salvado. Foi numa dessas manhãs que ele conheceu a Dona Maria. Uma senhora de cabelos grisalhos, as mãos trêmulas e o passo lento, apoiada numa bengala que parecia mais pesada que ela própria. Vitor não precisou perguntar, bastou olhar nos olhos dela para ver o cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Minhas pernas não respondem mais, meu filho, ela confessou, a voz embargada. Os médicos falam que é para sempre. Mas eu não vim aqui para ouvir o que os homens dizem. Vim para ouvir o que Deus tem para me falar. Vitor não hesitou. Pegou gentilmente no braço dela e a levou até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Dona Maria, a senhora veio no lugar certo. Aqui, Deus não olha para relatório médico. Ele olha para o coração da pessoa, falou, enquanto a ajudava a se ajoelhar. E então, como quem já tinha visto o impossível acontecer, ele começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus na prática. Senhor, o mesmo Deus que me levantou dessa cadeira de rodas é o Deus que hoje está tocando nas pernas da Dona Maria. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Que os nervos sejam restaurados, que os músculos ganhem força, que ela dance para te glorificar. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou até os mais experientes obreiros de boca aberta. Dona Maria começou a sentir um calor intenso nas pernas, como se uma corrente elétrica percorresse cada fibra do seu corpo. Primeiro, foi um formigamento. Depois, um tremor. Até que, de repente, ela sentiu os dedos dos pés se mexendo dentro dos sapatos. Meu Deus, eu tô sentindo, gritou, as lágrimas escorrendo. Com a ajuda de Vitor, ela tentou se levantar e se levantou. Primeiro com a bengala, depois, aos poucos, solta. Os passos eram curtos, trêmulos, mas eram passos. E quando ela deu os primeiros 10 metros sozinha, a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Eu tava quase desistindo, confessou Dona Maria mais tarde, abraçada a Vitor como se fosse seu próprio filho. Mas Deus usou você para me mostrar que ele não esqueceu de mim. E assim como Vitor tinha se tornado um instrumento nas mãos de Deus, agora era a vez dela. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à igreja dessa vez, sem a bengala e trouxe consigo a nora, que lutava contra uma depressão profunda. Se Deus fez por mim, Ele faz por ela também, disse, com a mesma convicção que tinha visto em Vitor. E o ciclo continuava. Porque na Universal, os milagres não são só para quem recebe, são para quem comparte. Cada vida transformada vira uma semente plantada, e cada testemunho se torna um convite para que mais pessoas experimentem o mesmo poder. Vitor hoje não é mais só um ex-paciente, é um guerreiro. Dona Maria não é mais uma doente, é uma missionária. E a cada domingo, novas histórias como as deles são escritas nos corações daqueles que, cansados de respostas humanas, resolvem buscar a única resposta que realmente importa, a de Deus. Porque milagre não é sorte. Não é coincidência. É a mão poderosa de Deus se movendo quando o homem decide crer. E na Universal, essa mão nunca para de agir. Era uma tarde de quarta-feira, dia de jejum e oração na Universal, quando uma jovem chamada Ana entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiam explicar. Havia feito exames, tomado remédios, mas a cada dia a fraqueza aumentava. Os médicos falavam em doenças raras, em tratamentos caros, em esperanças vagas. Mas Ana já não aguentava mais ouvir não temos certeza ou vamos tentar mais um exame. Ela precisava de uma resposta que não viesse de um laboratório, mas do céu. Ao cruzar a porta da Universal, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas que a cumprimentavam com sorrisos sinceros, nem o som dos louvores que enchiam o ar. Era como se uma paz invisível a envolvesse, como se alguém ou alguém já estivesse esperando. Ela se sentou nos últimos bancos, com medo de chamar atenção, mas também com medo de não ser notada. Foi então que uma irmã de fé se aproximou.
Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com uma pergunta simples: você veio buscar a Deus hoje? Ana só conseguiu balançar a cabeça, segurando as lágrimas. A irmã colocou a mão em seu ombro e disse: então você veio ao lugar certo. Porque aqui, ele ouve. E aqui, ele responde. Naquele mesmo culto, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Ana sentiu como se aquela história fosse sobre ela. Quando o pastor fez o apelo: quem aqui precisa de um milagre hoje? Ela levantou a mão trêmula. Não por força própria, mas porque algo dentro dela gritava: é agora ou nunca. Os obreiros oraram por ela com fé, impuseram as mãos, declararam a cura em nome de Jesus. Ana não sentiu nada no primeiro segundo. Nem no segundo. Mas quando abriu os olhos, percebeu que a dor que a acompanhava há meses tinha sumido. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela se levantou, deu alguns passos, depois correu pelo corredor da igreja, gritando: estou curada. Estou curada. As lágrimas agora eram de alegria, e o cansaço que antes a derrubava tinha se transformado em uma energia que ela não conhecia. No domingo seguinte, Ana voltou. Mas dessa vez, não foi sozinha. Trouxe a mãe, que há anos lutava contra uma depressão profunda, e o irmão, viciado em drogas. Se Deus fez por mim, Ele faz por eles também, ela repetia, com a mesma fé que tinha visto em Vítor e em Dona Maria. E o ciclo se repetia. Porque na Universal, o milagre não é um evento isolado, é um rio que não para de fluir. Cada vida libertada se torna um farol para outras que ainda estão no escuro. Ana, que entrou arrastando os pés, agora dançava nos cultos. Sua mãe, que não sorria há anos, começou a servir no departamento de acolhimento. Seu irmão, que vivia nas ruas, hoje é um obreiro que leva esperança para outros dependentes químicos. E assim, a cada semana, novas histórias se juntam às de Vítor, Dona Maria e Ana. Histórias de pessoas que chegaram com o coração partido e saíram com uma missão. Porque na Universal, ninguém recebe um milagre para guardar só para si. Cada cura, cada libertação, cada resposta de oração vira uma prova viva de que Deus não mudou. Ele ainda fala. Ainda age. Ainda transforma o impossível em testemunho. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Ela está sendo escrita agora, enquanto você lê estas palavras. Porque o mesmo Deus que curou Vítor, que libertou Dona Maria, que restaurou Ana, está te esperando. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Hoje. Agora. Basta você dar o primeiro passo assim como eles fizeram e entrar pela porta da fé. Porque na Universal, milagre não é passado. É presente. E o seu pode começar a qualquer momento. O milagre que não tem fim. Era uma tarde como outra qualquer quando Vítor, Dona Maria e Ana se reencontraram nos corredores da Universal. Os olhos brilhavam não pela memória da dor, mas pela certeza de que algo maior os havia unido. Vítor, que entrou arrastando a perna atrofiada por um acidente, agora corria para abraçar um jovem que chegava com muletas. Deus me deu pernas novas, e agora eu dou as minhas palavras a quem ainda duvida, disse, entregando-lhe um bilhete com o versículo que mudou sua vida. Pela fé, o coxo salta, em Isaías 35:6. Dona Maria, cuja casa foi restaurada depois de anos de dívidas, seguiu até o altar com uma caixa de alimentos. O Senhor me deu o pão de cada dia, e agora eu multiplico para quem tem fome de esperança. Ana, cuja filha foi curada de uma doença considerada terminal, apertava a mão de uma mãe chorosa. Eu já chorei esse choro. Mas Deus secou minhas lágrimas, e vai secar as suas também. No meio daqueles abraços, uma verdade se revelava: o milagre não era só deles. Era uma corrente que não se rompia. Cada vida transformada se tornava um farol, cada testemunho uma ponte para quem ainda estava no escuro. E ali, entre risos e orações, o impossível ganhava endereço, aqui, agora, para você. Reflexão final. Deus não faz milagres para enfeitar prateleiras de memórias. Ele os escreve em vidas para que, como pão partido, possam alimentar outros. O que você chama de coincidência, ele chama de propósito. O que você vê como a sorte, ele vê como fidelidade. E quando você pensa que seu milagre é pequeno, lembre-se,
Foi uma pedra que Davi usou para derrubar Golias, e uma rede cheia de peixes que transformou pescadores em discípulos. Lição de vida. A fé não é esperar pelo milagre, é se tornar parte dele. Vitor, Dona Maria e Ana não receberam suas bênçãos para guardá-las no bolso. Receberam-nas para estendê-las, como mãos que puxam outros da lama. Seu milagre não é o ponto final, é o convite para que alguém mais escreva o próximo capítulo. E hoje, essa alguém pode ser você. A porta está aberta. A história continua. Qual será a sua parte nela?